Meu irmão, minha irmã, nessa manhã que a gente se encontra aqui para homenagear aqueles nossos irmãos e irmãs já falecidos, uma prática muito salutar na igreja. Desde os primeiros séculos, o cristianismo já tinha este costume de visitar os túmulos daqueles mártires. A partir do século II na igreja, nós já temos relatos, documentos de pessoas que iam para os cemitérios visitar os túmulos daqueles homens e daquelas mulheres que morreram assassinados pela fé, conhecidos por nós como mártires. Então essa prática, ela não é algo recente, mas é algo que acompanha a história do cristianismo desde a igreja primitiva. Depois, na Idade Média, nós vamos ver assim uma evolução, né, nesse conceito de doutrina, até chegarmos onde estamos hoje, a algo mais celebrativo, mais empenhado, né? Nós temos, então, uma forma de homenagear aqueles que já partiram, porque nós temos sentimentos, né? Eu tenho sentimento, você tem sentimento, dentro de nós tem um coração. E a gente não pode desprezar, né, de jeito nenhum, aquelas pessoas que já partiram. Até mesmo porque nós temos fé na ressurreição. Jesus também passou pela experiência da morte. Morreu numa cruz. Acho que isso tem que ficar muito claro para nós. Porém, o diferencial em Jesus é que ele ressuscitou. Isto é, um morto que voltou a ter vida. Então, isto é o centro da nossa fé, a ressurreição. São Paulo vai dizer que se nós não acreditarmos nisto, a nossa fé é vã, né? Então, é um grande desafio para nós acreditarmos na ressurreição. Bom, e Jesus, após ter ressuscitado, nos prometeu a ressurreição, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Olha que garantia que Jesus nos dá por meio da sua ressurreição. Agora, é bom a gente entender aqui, né, duas formas, talvez didaticamente falando, de compreendermos a ressurreição. A primeira é aquela que acontece no dia a dia. Isto é, toda vez que você sai de uma situação de angústia, de morte espiritual, toda vez que você sai de uma situação difícil, né, você vence a enfermidade, você consegue superar algum obstáculo na sua vida, né, depois de ter passado por um momento de tristeza, né, e então você aos pouquinhos vai ressuscitando aqui ainda em vida, né? Este é o processo, este é o movimento de ressurreição, né? Porque nós sabemos que tem muito morto-vivo por aí, né? Tem muita gente que está deprimida, gente que não tem mais perspectiva de vida, não tem mais esperança, gente que está por aí perambulando, né? Sem nenhum tipo de esperança. Então, nós, como crentes, como pessoas que professamos a fé num Deus que é vivo, temos essa missão de levar essa esperança a essas pessoas e não nos juntarmos a elas e cairmos também nesse processo depressivo. Não, nós temos que encontrar força em Jesus pela nossa fé e também levantarmos essas pessoas que estão assim caídas pelo caminho. Isso também é uma forma de ressurreição e nós vamos compreendendo isto na medida em que vamos evoluindo na nossa caminhada de fé, né? É bonito quando nós passamos, né, a compreendermos a ressurreição a partir desse movimento de reerguimento, alguém que está caído e volta a ficar de pé. Nós também passamos por esta ressurreição diariamente, né? Quantas vezes estamos abatidos, desanimados, cansados, né? E de repente, ao irmos numa missa, ao recebermos uma visita de alguém querido, nós temos assim, né, esta mudança automática, porque a graça de Deus acontece. Esta é a ressurreição que acontece no cotidiano. Nós já podemos compreender a ressurreição assim.
alguém que passa de um estado de morte, aqui sem vida, no sentido de a alma estar, né, desanimada, e voltar a ter ânima, voltar a ter alma, ou animação, ou vida, etc. Agora nós temos aquela ressurreição que é definitiva, né? Aquela que nós vamos receber ou viver de forma plena no último dia. Então Jesus diz: eu ressuscitarei no último dia, no dia final, né? Então nós estamos caminhando neste mundo para uma meta, né? Nós não estamos aqui por à toa. Eu acho que existem correntes por aí, correntes filosóficas, muitas teorias, muitas doutrinas também modernas, agnósticas, que querem apagar o sentido da vida eterna, né? Esse lado transcendental do ser humano. Então as pessoas precisam compreender que existe sim, né, uma vida após a morte. Isso é bíblico. Então nós que temos fé, nós acreditamos, nós professamos isso a cada domingo na Eucaristia. Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém. Nós professamos isso no credo, portanto é um dado de fé e nós acreditamos nisso. Por isso não podemos nos deixar levar por esse tipo de teoria, de filosofia e discurso que distorce a compreensão cristã da ressurreição, da vida eterna também. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui, na verdade, né, já antecipando, né, tudo isso, esta beleza de vida eterna que vamos viver. Nós só podemos usufruir aqui, mesmo que a conta-gotas, né, porque nós não temos ainda a vivência plena da vida eterna, mas nós podemos antecipar momentos de vida eterna aqui, momentos prazerosos aqui em Deus. Isto já é uma antecipação, mesmo que de forma muito limitada, daquilo que viveremos eternamente, junto de Deus. Nós estamos nesse cemitério hoje, abrindo, né, essa série de missas. Ainda teremos 2 missas hoje, umas 11 e umas 17, para sim prestarmos a nossa homenagem àqueles que já partiram para a casa do Pai, né? Aqui tem irmãos e irmãs que vieram a esse cemitério para deixar assim a sua oração, sua prece, a sua saudade, né, por aqueles que já estão junto de Deus. Aqui tem irmãos que têm pais, filhos, irmãos, sobrinhos, netos, alguém que faleceu, né? Alguns que faleceram este ano, alguns que já faleceram há um bom tempo. Então vamos nos unir numa grande oração, numa grande corrente de solidariedade, para assim sustentarmos uns aos outros, né? Na certeza de que a morte foi vencida por Jesus. Jesus na cruz venceu a morte e nos deu vida nova e nos abriu as portas do paraíso. Aqui nesse evangelho de hoje, Jesus vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que beleza, olha como que Jesus é determinado aqui e nos garante que na casa do Pai existem muitas moradas. Uma delas pode ser minha, uma delas pode ser sua, e rezemos para que Deus, na sua infinita misericórdia, acolha a cada um dos nossos irmãos que já partiram para a vida eterna aqui em uma dessas moradas. É a certeza, a garantia de que o cristianismo não é uma religião vazia. O cristianismo segue alguém, uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nós não acreditamos simplesmente numa teoria, numa filosofia, numa doutrina, mas nós acreditamos em Jesus Cristo, o ressuscitado, em alguém, um homem que passou por este mundo fazendo bem e também nos orientou a fazer o mesmo. Portanto, irmão e irmã, façamos o mesmo para que nós alcancemos de Deus a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.